Bem-vindos ao podcast Café na Closer, podcast com uma edição especial hoje, que é em parceria com a SIC do setor multissetorial. E hoje vamos conhecer a história do Robson Fumagalli, engenheiro florestal e mestrado em ciências ambientais. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado. Robson, conta para nós como surgiu a Biocerne Ambiental. Vamos lá. Bom, a Biocerne Ambiental ela existe desde 2002. Como a minha formação inicial, minha graduação inicial é engenharia florestal, obviamente quando a gente, como quase todos os empreendedores no país, você é técnico e quando tem a vontade de empreender, vai empreender na sua área. Então nós começamos em 2002 fazendo projetos relacionados principalmente à questão florestal, aqui na região, restrito à região sul do Brasil, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E com o passar do tempo, eu fui me aprofundando, fiz mestrado em ciências ambientais e fomos abrindo o leque da empresa. Então nós começamos a atuar na área não só florestal, mas no licenciamento ambiental de empreendimentos dos mais variados portes e segmentos. A gente pode citar a usina hidrelétrica Foz do Chapecó, aqui no Rio Uruguai. A gente fez toda a parte de fauna e flora, ou seja, toda a parte de inventário florestal e monitoramento das espécies de animais que iam ser impactados. Então, nós fizemos toda a parte pré e durante a obra. Nós trabalhamos fazendo esses estudos. Posteriormente, a Biocerne avançou um pouco mais no mercado a partir de 2014, se inserindo na questão do saneamento básico, que é algo que tem uma demanda muito grande, cada vez mais crescente no Brasil. Então, hoje nós já atuamos em mais de 500 planos de resíduos em todo o Brasil, não só em Santa Catarina, tá? Mas também no Nordeste. A gente tem uma atuação muito forte na região Nordeste. E também atuamos com a questão do licenciamento ambiental e do monitoramento de empreendimentos dos mais variados. Tá? Eu posso citar para ti licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas, como a Foz do Chapecó, mas posso citar linhas de transmissão. A gente atua no estado do Paraná muito fortemente. A gente atua também com subestações, com condomínios, que a parte habitacional, a parte de imóveis aqui em Santa Catarina, mais especificamente Chapecó e região, está muito aquecida. Então nós temos vários empreendimentos que estão sendo desenvolvidos a nosso cargo. Tu até comentou que vocês fazem também parte de consultoria. Como é que é esse processo? Isso. Como é que nós trabalhamos com a consultoria? Quando uma empresa ou uma pessoa nos procura, ela fala para nós, nós queremos fazer um empreendimento X, por exemplo, um loteamento. Nós trabalhamos da seguinte forma: nós costumamos dizer que nós fizemos um pré-estudo ambiental. O que é esse pré-estudo ambiental? Nós pedimos algumas informações básicas para o empreendedor, como, por exemplo, a localização desse empreendimento e o projeto, mesmo ele sendo um projeto preliminar, e fizemos um estudo para ver, por exemplo, se esse empreendimento não está situado em uma área que o plano diretor do município não permita que aquele empreendimento seja instalado lá. Se esse empreendimento não vai afetar de alguma forma áreas de preservação permanente que são proibidas por lei de serem utilizadas. Ou se vai se impactar alguma espécie, principalmente da flora, que aqui na região a gente tem muita questão, muito forte a questão das araucárias. Então a gente faz esse estudo prévio, faz esse relatório e faz essa reunião com o empreendedor para fazer essa consultoria. Na consultoria em si, nós atuamos na elaboração do estudo ambiental. O que é o estudo ambiental? O estudo ambiental é onde você vai pegar o projeto e colocar naquela região onde se pretende instalar, e a partir disso a gente vai dizer se vai ou não impactar o meio ambiente e quais impactos que vão afetar o meio ambiente. Muitas vezes as pessoas confundem o nosso trabalho com o licenciamento ambiental em si. Na verdade, nós fizemos o estudo para que o órgão ambiental, o órgão competente, emita esse estudo. Então, nós trabalhamos
na concepção pré-estudo, no estudo em si. Após isso, nós damos entrada no órgão ambiental com esse empreendimento, com esse licenciamento, fazemos todo o acompanhamento desse processo, né? Eventualmente pode haver algum pedido de esclarecimento, alguma contestação, nós fizemos esse apoio técnico e após emitidas essas licenças, onde primeiro você vai verificar se esse empreendimento é ou não ambientalmente permitido, depois durante as obras desse empreendimento, e nós trabalhamos também após as obras, durante e após as obras, fazendo todo o monitoramento ambiental. Eu posso citar para ti o caso de uma pequena central hidrelétrica, uma CGH aqui em Chapecó, onde nós atuamos, eu acredito que mais de 15 anos nesse empreendimento, desde a escolha da área. A gente foi com o empreendedor visitar o local, o trecho do rio onde se pretendia instalar. Fizemos todo o licenciamento ambiental, fizemos toda a parte dos monitoramentos e hoje, a cada 6 meses, nós fazemos os monitoramentos ambientais. Porque o empreendimento, muitas vezes as pessoas pensam que, feito o licenciamento ambiental, acabou ali o trabalho ambiental, vamos dizer assim, mas não, de forma alguma. Principalmente esses médios e grandes empreendimentos, é necessário se fazer um monitoramento, porque vão existir impactos, tanto durante a obra quanto durante a existência desse empreendimento. Então, hoje nós monitoramos lá a qualidade da água do rio, monitoramos os peixes, monitoramos a fauna em volta e monitoramos a questão das áreas de preservação permanente, se elas continuam bem protegidas. Então, é um trabalho amplo, um trabalho complexo, que demanda não só um profissional, como por exemplo, será só eu fazer o estudo? Não, até legalmente nem pode. Então, quando nós vamos fazer um estudo de impacto ambiental, na consultoria ambiental, nós vamos trabalhar com no mínimo 4 ou 5 profissionais, seja um de fauna, tá? Normalmente é um biólogo, seja um para flora, para as árvores, normalmente um engenheiro florestal, a parte social, que muitas vezes as pessoas pensam que não tem nada a ver, mas com certeza impacta muito, dependendo do empreendimento. Então nós temos assistente social, antropólogos, e temos a parte física, solos, clima, relevo. Então, normalmente, nós temos engenheiro ambiental, geólogo, geógrafo. Tá? Todo um time, né? Todo um time. A lei chama isso de equipe multidisciplinar. Tá? Então, são profissionais das mais variadas áreas que trabalham de forma coordenada, jamais isolados, porque o que impacta no solo pode impactar também na floresta, por exemplo. Então, eles têm que se conversar, vamos dizer assim. Tá? Então, tem que haver essa interação. Até tu falou, imagine a consequência de, digamos, daqui a pouco uma obra ter que ser paralisada em função disso, né? Exatamente. Os impactos é bem isso, grande, a gente tem alguns casos aí que a gente presencia de algumas obras que, seja por, vamos dizer, desconhecimento, ou seja por própria negligência, vamos dizer assim, o empreendedor resolve fazer sem um estudo ambiental adequado. Tá? Ele pode até ter feito o estudo, mas pode não ter sido um estudo ambiental adequado, e no decorrer da obra há essa paralisação. E como você disse, assim, dependendo da situação, primeiro, você vai ter uma consequência legal. Tá? Então, o empreendedor vai responder civil e depende da situação criminalmente. Ele pode, dependendo da situação, pagar multa com a empresa que está construindo a obra. Tá? A máquina parada. Em vez porque a empreiteira podia ter essa máquina em uma outra obra, mas não, está ali, mas está parada. Então, ele pode pagar uma multa. Então, tudo isso aí tem que ser desenhado, né, ao longo, né, da vida útil do empreendimento. Isso é muito importante que se faça. É aquela, porque às vezes a ansiedade de querer fazer Exatamente. as coisas logo, assim, naquela, né? Tu acaba pulando etapas, mas isso não pode ser, porque senão pode nós temos, né? No Brasil, nós temos vamos chamar de um rito. Tá? O que é um rito?
eu quero construir um empreendimento que afete significativamente o meio ambiente. Então, primeiro, eu tenho que fazer esse estudo ambiental que vai me conceder a licença prévia. A licença prévia, o órgão ambiental vai dizer sim, aquele empreendimento pode ser instalado lá, mas ela ainda não permite que você faça a obra. É um segundo momento onde os programas ambientais têm que ser mais detalhados para ser emitida a licença de instalação. Como o próprio nome diz, a licença de instalação faz com que a obra, né, seja instalada. Tá? E num terceiro momento nós temos a licença de operação. Então, por exemplo, eu construí uma rodovia, então eu fiz a licença prévia, eu fiz a obra com a licença de instalação. Quando eu quiser começar a operar, liberar os carros para andar na rodovia, por exemplo, eu tenho que solicitar ao órgão ambiental a emissão de uma licença de operação. Nós temos um outro caso que é importante citar, gasodutos. Em Santa Catarina nós temos a SC Gás, que é uma empresa estadual, pública, e no litoral até a serra ela tem ramais de gasodutos. Ela fez uma obra agora na região de Lages, então ela tinha licença prévia, licença de instalação, e agora ela está solicitando a licença de operação. Então nós estamos fazendo, né, a solicitação através da emissão dos relatórios ambientais para verificar se todos os programas foram desenvolvidos. Então só a partir da emissão desta licença de operação é que ela vai poder começar a operar esses ramais. Tá? Então é um passo a passo. E tu tem, os teus clientes, às vezes, eles vêm com muitas dúvidas, né? E às vezes, eu sempre digo assim, às vezes até as pessoas tentam buscar alguma coisa na internet, mas às vezes a informação nem é correta, né? Exatamente. Que tu poderia estar dizendo para a audiência, né? Algumas dúvidas que geralmente o pessoal tem e é legal estar esclarecendo isso, né? Sim. Eu acho que assim, uma grande dúvida que as pessoas têm é com relação ao uso das margens dos rios, dos cursos d'água, que a gente chama de áreas de preservação permanente. Por quê? Porque nós temos, vamos dizer assim, um rio, um córrego, que, via de regra, é 30 metros a área de preservação permanente. Mas dependendo da situação, se a gente fizer, como a gente faz, um estudo do histórico das imagens de satélite, por exemplo, a gente consegue determinar que, por exemplo, uma área de lavoura que estava ocupada antes do Código Florestal de 2012, ela é uma área chamada uma área consolidada. Então, se nós temos uma faixa de 5 ou 10 metros, eu não preciso aumentar essa faixa. Tá? Então, é uma área consolidada. Então, o uso de áreas de preservação permanente é algo assim que o pessoal questiona muito, pergunta muito. Supressão de algumas espécies, principalmente as ameaçadas de extinção. Tá? Supressão só para quem é meio isso, né? Desculpa, às vezes a gente vai mais no técnico. Supressão é corte. Tá. Corte de árvores. Tá? Então, por exemplo, nós temos um caso de uma instituição de ensino aqui em Chapecó que vai ampliar, a estrutura, vai fazer um grande prédio para atender mais alunos, mas existem 25 araucárias bem aonde vai ser implantado, ser feito esse prédio. Então nós tivemos que fazer um estudo prévio, tá? Fazer toda uma comprovação se aquelas araucárias, por exemplo, eram plantadas, porque a lei permite que araucárias plantadas sejam cortadas, tá? Sejam suprimidas, mas mesmo assim deverá haver uma compensação com o plantio de outras araucárias em outros locais. Tá? Então, assim, uso de áreas de preservação permanente, possibilidade ou não de corte de árvores. Eu diria que essas duas são as maiores dúvidas que as pessoas nos procuram assim para solucionar. Acho que essas são as principais. Perfeito. Tu comentou, né? Qual que é a região de abrangência de vocês? Atendem o Brasil todo? Como é que é? A nossa origem foi e é, e a nossa base é aqui em Chapecó, mas nesses 21 anos nós já atuamos em 13 estados. Tá? Então nós atuamos nos 13 estados da região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e alguns estados do Nordeste. Hoje nós
temos trabalhos em andamento no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Bahia. Tá? Então, esses são os estados que a gente hoje está atuando, mas nós já atuamos em 13 estados até hoje, né, nas mais variadas áreas, tanto na área de licenciamento ambiental em si, como áreas de reflorestamento e outras demandas que surgem. E muda muito de estado, tipo a questão das leis de estado de um para o outro? Sim, Como é que sim. é? Agora por curiosidade, Não, né? exatamente. Não, perfeito, ótima pergunta. Nós, digamos assim, nós temos um guarda-chuva. Tá? A lei estadual nunca pode ser menos restritiva do que a federal. Tá? Porém, existem algumas, vamos dizer assim, existem empreendimentos que seguem a norma federal e outros seguem a norma municipal e alguns até a municipal, a estadual e a municipal. Tá? Então, assim, via de regra, existe bastante diferença entre estados na legislação, principalmente estadual. Tá? Existem alguns códigos próprios. O processo em si de licenciamento, o que você tem que fazer até não é tão diferente. Eu diria assim, 80%, 90% é a mesma coisa em quase todos os estados. Mas o processo, a tramitação, você entra online. Alguns, principalmente municípios, você ainda entra a parte física. Então, tem essa variação, tá, de estado para estado. Depende do empreendimento, se ele vai seguir a norma federal ou estadual, tá, em alguns casos até municipal, mas sim, existe essa variação e isso nós temos que estar adaptados constantemente. Então, o que a gente faz? A gente tem um banco de dados de toda a legislação de todos os estados, né, não só os que a gente já atuou ou atua, mas de todo o Brasil, porque eventualmente vem um cliente, eu quero construir uma usina lá no Acre. Eu tenho que ter, não vou ter na ponta da língua ali, mas eu tenho que saber onde buscar. Tá? Então a gente tem que ter esse banco de dados, tem que ter um bom contato com os órgãos ambientais também. A questão online facilitou muito hoje em dia essa questão do contato, mas sim, há uma variação significativa, principalmente no tramitar do processo. E quais são as mudanças e tendências do setor? Como é que tá a questão de inovação? O que mais está impactando? Sim. O que eu poderia te dizer é o seguinte, o licenciamento ambiental ele vai seguir. Tá? Isso, com certeza, porque nós temos que medir o quanto esses impactos o que vai acarretar esse impacto ao meio ambiente. Tá? Mas você e todo mundo que está nos vendo, com certeza, deve ter visto falar do aquecimento global, né? Que é algo que não é nem futuro, já é presente faz tempo. Né? Então, assim, hoje em dia, se as empresas, as pessoas, mas as empresas também, não se adaptarem a algumas práticas de sustentabilidade ou boas práticas relacionadas ao meio ambiente, elas vão ficar para trás ou elas vão ser excluídas do mercado. Tá? Por isso que nos últimos 2 anos nós estamos estudando fortemente a questão das práticas ESG. O que é o ESG? O ESG é uma sigla em inglês que quer dizer Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança. Então, essas 3 áreas, as empresas devem realizar práticas primeiro, para dar um benefício não só para si, mas para a sociedade como um todo. Mas principalmente empresas que trabalham com o mercado externo, os fornecedores por exemplo, eu quero exportar. Vamos pegar uma cooperativa aqui de Chapecó, por exemplo, que exporta. Se ela não se adequar não começar a ter boas práticas de sustentabilidade, seja ESG, seja outras práticas, ela não vai se sustentar no mercado. Vai ser barrada. Exatamente. Mas acontece o seguinte, a cooperativa exporta para a Europa, mas eu presto serviço para a cooperativa. Então, eu vou ter que me adequar também. É toda a cadeia. É uma cadeia, exatamente. Então, assim, hoje eu diria que sustentabilidade, aí entra práticas ESG,
redução da emissão de gases do carbono, tá? Créditos de carbono é algo que se fala muito também, já existem algumas coisas, mas está em vias de ser normatizado no Brasil. Então, eu diria que não é nem futuro, já é presente e vai por um bom tempo. A questão de sustentabilidade, tá? Então nós temos já há 2 anos estudando isso, fizemos vários cursos, várias capacitações, e no último ano nós criamos um setor específico de ESG na empresa. Então nós temos profissionais que desenvolveram algumas metodologias, principalmente em cima da norma ABNT. Existe uma norma sobre ESG, que é a PR 2030, tá? Onde fala o passo a passo mínimo que você tem que ter com relação a essas boas práticas ESG. Então, eu diria que a empresa vai se manter ainda com relação ao licenciamento e consultoria, com certeza, tá? Inventário florestal também, que a gente faz bastante, mas esse viés da sustentabilidade e do ESG vai cada vez mais se destacar na empresa. Inclusive, nós emitimos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade esse ano, com relação ao ano passado, que a gente sempre emite o relatório do ano anterior. Então, nós começamos com as práticas ESG de sustentabilidade internamente, tá? Até para dar o exemplo, a gente não vai vender uma coisa que a gente não faz, né? Então, a gente tem nosso relatório de sustentabilidade, a gente tem nossas práticas todas registradas e já emitimos o nosso primeiro relatório. Se as pessoas quiserem entrar no nosso site e baixar esse relatório de sustentabilidade, é só acessar que está lá disponível para todo mundo. Já aproveita e diz o site, né? Isso aí, vamos lá, ó, o site www.biocerneambiental.com.br. Aí o nosso @biocerne.ambiental, nosso Instagram. Perfeito. Porque até como tu comentou, é legal já ter essa noção e já ir se adequando. Exatamente. Não esperar daqui a pouco dar algum problema, porque, na hora de renovar alguma licença. Porque né? o que acontece? A questão da sustentabilidade e das práticas ESG ainda é algo educativo, que nem tu falou. As empresas estão esperando ser cobradas. Mas o que acontece? Nós já temos casos, né? Eu conheço alguns casos que as empresas já perderam o negócio por não estar adotando essas práticas. Porque chega uma hora o teu fornecedor diz: cadê teu relatório de sustentabilidade? Cadê tuas práticas ESG, tuas boas práticas socioambientais? A gente não tem, a gente vai ver. Pode ser, então, que seja tarde. Tá? Então, o que eu costumo dizer é assim, não é caro tu investir em práticas socioambientais. Caro é tu perder um cliente por não estar investindo nisso aí. Tá? Então, assim, é algo, aquela história, você aprende ou pela dor ou pelo amor, né? Mas tem que cuidar para não ter muita dor. Perfeito. Tu queria deixar alguma mensagem para nossa audiência, para quem vai assistir esse podcast, algum conselho para os empreendedores, né? Eu acho que, assim, de forma bem clara e direta, é assim, pessoal, não tenham pressa na hora de empreender, tá? Procure um profissional capacitado, tá? Nós estamos, né, disponíveis para uma conversa, para um bate-papo, para um café, de forma informal, vamos dizer assim, para tirar essas dúvidas iniciais, saber qual é que é o passo a passo, tá? Nos procurem, né? Nós temos escritório aqui em Chapecó, no centro, tá? Então a gente fica à disposição, tá? E sigam empreendendo, tá? Não tenham medo de quem trabalha com licenciamento ambiental, que nós somos amigos de vocês, não inimigos. Perfeito, então. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.